It's crazy to think that É uma my loucura family pensar moved here in 2013. que a minha família, nós nos mudamos para cá em 2013. We didn't know anyone in Florianópolis. Nós não conhecíamos ninguém em Florianópolis. We had some friends gather quickly, E alguns amigos se reuniram a nós bem rápido. but we started in our living room. Mas nós começamos tudo isso na sala de casa. We started a prayer room there, Começamos uma sala de oração lá. and it was beautiful. E foi algo lindo. It was small. Era algo pequeno. We had somebody on a hand drum, Tinha alguém que tocava com simple piano, um simples teclado, piano. and it was a seed. E foi uma semente. That place of prayer, Esse lugar de oração, that place of looking on the beauty of esse lugar God. de contemplar a beleza de Deus. And it was amazing for our family. E foi algo maravilhoso para a nossa família. Tonight, my oldest daughter, Sydney, Nessa noite, minha filha mais velha, a Sydney, her husband, JL, e o marido dela, o JL, they just had our first grandchild. nós tivemos o nosso primeiro neto, eles nos deram o nosso primeiro neto. So they are watching E eles estão tonight. nos assistindo nessa noite. My middle daughter, Chloe, Minha filha she's do meio, a watching from Chloe, Kansas também está City. assistindo lá de Kansas City. This nation is in the Essa heart of our nação family. está no coração da nossa família. Our youngest was 10 years Nosso old. caçula, ele tinha 10 anos. He's now 22. Agora ele tem 22 He's anos. studying in South Africa. Ele está estudando na África do Sul. And so it is our goal Então a for nossa Christmas meta to é be in Brazil as a passar o family. Natal como família aqui no Brasil esse ano. And in us sowing here, E ao semearmos aqui, you have massively touched us. vocês nos tocaram de uma forma gigantesca. We moved back to the States. Nós nos mudamos de volta aos Estados Unidos. Long story, Uma história bem longa. we planted some house churches. Plantamos algumas igrejas caseiras, And em one of the casas. things that was E central uma das to what we coisas que era did central àquilo que fazíamos was fellowship, era comunhão, was relationship. era relacionamento. And it's something that E algo you que have, vocês possuem. and it's something that E impacted é my algo que life. impactou a minha vida. And so you have richly Então vocês blessed us. ricamente têm nos abençoado. And so I just want you to Então know eu só quero que vocês that saibam I am forever que eu grateful para sempre estarei grato for what you have done in my life. pelo que vocês fizeram na minha vida como nação. I love this nation. Eu amo essa nação. And I think that God has E eu plans acredito que for Deus Brazil. tem planos para o Brasil. I really do. Eu realmente creio. And I want to preach a very E eu quero simple pregar message uma tonight. mensagem bem simples nessa noite, But I believe it's mas que eu creio extremely que é important. extremamente importante. It is foundational É fundamental to your future para o teu futuro, in this age nesta era and in eternity. e na eternidade. I want to preach Eu a quero message pregar uma that mensagem you've heard que before, você já ouviu but I antes, want to revisit it mas eu quero so revisitá-la that it would be para clear que to se you transforme de forma clara a how you você, can o como live você pode before viver God diante de Deus in a Babylonian hour. em uma era, uma época tão babilônia. So the question I have for you Então a tonight, pergunta que eu tenho para você nessa noite: how do you live a como life você vive uma vida where you please God onde você agrada a Deus and you end your life e você chega ao fim dos seus dias happy feliz to stand before Him? de se apresentar diante dele? So when you are Então quando 90 years old, você tiver 90 you lay in your anos, bed, você deita na sua you cama have peace. e você tem paz. Peace with God Paz com Deus and peace e paz with those relationships com os close to you. relacionamentos mais próximos ao teu redor. For it is a biblical truth. É uma verdade bíblica Every one of us que will cada um stand de before nós Jesus. nos colocaremos diante de Jesus. This is a biblical truth. Essa é uma verdade bíblica. I'm going to show you a couple verses Eu vou tonight. te mostrar alguns versículos nessa noite. And I want you to have E eu confidence quero que você tenha a confiança, On that day, a certeza naquele where dia you have lived a life of de que wisdom. você viveu uma vida de I don't sabedoria. want you to have shame Eu não on quero that que day. você tenha I don't vergonha want you to be naquele afraid dia. of that Eu não quero day. que você tenha medo The daquele Apostle dia. John, he O apóstolo I João, ele want you diz: to live eu quero your que você life, viva a sua vida understand entendendo o que é so that you would amor, have para que você confidence possa ter on the certeza, day of confiança no dia do juízo final.
So something I want you Então, algo que eu to quero emphasize, que nós enfatizemos, and I think it's a significant mistake e que eu that acredito many que é um erro believers make, significativo que muitos cristãos fazem, is that when they cometem, read the Bible, é que quando leem a when Bíblia, they study the quando Bible, estudam a Bíblia, they focused mostly colocam on o the seu New Testament. foco majoritariamente no Novo Testamento. And I think that is like E eu reading creio only que isso é half a como book. se você estivesse lendo um livro pela metade. For Genesis Porque to de Revelation, Gênesis até it is Apocalipse the full counsel of God. é o conselho de Deus em sua And if you plenitude. only E focus se on você apenas colocar certain o seu enfoque sections of the em book, certas porções do livro, you do not get the full você não consegue ter o understanding, the full entendimento pleno, counsel of o God, conselho pleno do Senhor, of who He is, sobre quem Ele and é His plan e of sobre os seus redemption, planos de redenção, His plan to o seu redeem plano the para earth. redimir a problem of terra do problema do pecado. And if you don't read the E full se você não counsel ler o of God, conselho do Senhor por inteiro, you miss out on você key perde points questões muito importantes, story of chave God da história de and the Deus story of e da redemption. história da redenção. And I want to give E you eu quero te dar a classic point to what I'm talking ponto about. clássico do que eu estou me referindo. So when we have Jesus, Então nós vemos Jesus. and the lawyer comes to him and said, "Hey, E o what is the mestre da most lei vem falar com important ele e commandment?" ele pergunta quais são os mandamentos mais importantes. We all know this story. Todos nós conhecemos essa The lawyer história. was trying to trick Eles estão Jesus. tentando, os mestres da lei, os escribas estavam tentando pegar Jesus. Matthew 22, Jesus Mateus answers, 22, e Jesus responde: "First of all, em primeiro lugar, I want you to love eu quero God que você ame a Deus with all that you are, com tudo que você with your é, intellect, com seu intelecto, with your desires, com seus desejos, with your pursuits, with your energy." com suas buscas, com a sua energia, com want aquilo que you to você love- entrega à sua love vida. God. Eu quero que você ame a Deus. And then the next point he E o says, próximo ponto que ele diz: that same love that you have esse for me, mesmo amor que você tem por mim, you are also to have it for você people. também deve ter pelas pessoas. In the last 5 years, E nos últimos 5 anos, the second commandment o segundo has mandamento become tem more se real tornado to me mais than I have real ever para mim understood do it. que eu jamais compreendi antes. So Jesus says, here's Então the two Jesus diz: commandments. estes são os 2 mandamentos. And then he says an E interesting aí ele phrase. diz uma frase bem interessante 40. no versículo 40. On these two commandments Nesses 2 mandamentos depends all the law depende and toda the a prophets. lei e os profetas. So in many ways, Jesus is Então, de saying, muitas formas, Jesus está dizendo all the teaching, que todo o ensino, here's what it is to lead to. veja o que esse ensino aonde deve nos levar. So as you go back and you Então, à study medida que você volta e você the estuda teaching of the prophets, os ensinos dos profetas, the teaching of os Moses, ensinos de it Moisés, is to lead you é to the para te virtue of love. levar à virtude do amor. And that love E is esse to be amor focused on deve God, ser enfocado em Deus and it is to be e focused deve estar enfocado on others. no próximo. So Jesus gives Então, us an incredible Jesus key. nos dá uma chave inimaginável, maravilhosa. But if you only Mas se read você apenas the ler New o Testament, Novo Testamento, there's a foundational theme tem uma that is temática taught through fundamental Moses, que é ensinada through the através dos prophets. escritos de Moisés e dos profetas. And if you don't E get que se it, você não extrair you are isso, going to struggle with the first você and vai second commandment. ter dificuldade em viver primeiro e segundo So that's mandamento. why I'm saying, Então é por isso que eu estou if you will dizendo give yourself to the que se full você se counsel of entregar ao Scripture, conselho pleno do Senhor, às escrituras there's por some inteiro, fundamental teaching há alguns that ensinos Moses gave fundamentais que Moisés nos deu that helps you que te be ajuda successful a in the ser first and bem second commandment. sucedido em viver primeiro e segundo mandamento. It's actually very simple. É algo muito simples, para falar a verdade. But I believe Mas eu today creio hoje we are missing que nós estamos perdendo some foundational truths. algumas das verdades fundamentais. And if they are put
in E proper que se order, elas forem estabelecidas na sua apropriada ordem, you will be more successful in the você first and será second melhor commandment. sucedido em viver primeiro e segundo mandamento. So let's go to the book of Deuteronomy. Então vamos abrir no livro de Deuteronômio, se você I puder. actually really love Eu this book. realmente amo esse livro, Deuteronômio, por favor. It's very clear. É algo muito claro, ele é bem It's claro, very simple and easy to read. ele é bem simples e fácil de And ler. within the book, E dentro do we have a livro, couple different times nós temos where algumas these summary vezes statements are made. onde algumas declarações são feitas. So Deuteronomy 10, verse 12. Então, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. And now, Israel, E agora, ó Israel, what does the Lord God require of you? o que o Senhor, o teu Deus, exige de ti? Very simple. Muito simples. What's he looking for? O que ele procura? When God is looking at Quando you, the Deus nation olha Israel, para a nação de Israel, what does he want o que ele quer? you to do? O que ele quer que What você is he faça? looking forth from you? O que ele espera de você? And he says 4 things. E ele diz 4 coisas. But to fear the Lord your God, Que temas o Senhor, o teu Deus. to walk in his ways, Que andes em todos os seus caminhos. to love him, Que o ames. and to serve the Lord your God E with all your sirvas hearts and with all your soul. O Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 12. So we see 4 things there. Então nós vemos 4 pontos aqui. So this is the teaching of Então Moses. esse é o ensino de Moisés. And the question is asked, E a pergunta é feita: how am I to live my life? como eu devo viver a minha Before vida God. diante de Deus? And here's the answer. E essa é a resposta: To fear him, temê-lo, to love and walk in his ways, amá-lo e caminhar nos seus caminhos, to love him, amá-lo and then to serve e him. então servi-lo. So the first one Então, is o going to be primeiro where we're going to spend most of our focus. É onde nós passaremos mais do nosso enfoque, o maior do nosso tempo. If you get the first one right, Se você entender o primeiro e vivê-lo the bem, second one o segundo becomes the delight of your se heart. transforma do deleite do teu coração. And where there's some E confusion onde há um pouco de confusão is on point 1 é and no point ponto 3. 1 e no ponto 3. How do I fear him Como que eu posso temê-lo, ter temor ao Senhor and love him? e amá-lo? There's often some Muitas confusion vezes há um around pouco that de point. confusão ao redor disso. And then point 4, E aí no ponto 4, I think there's eu misunderstanding. creio que há um pouco de mal on what it means entendimento to serve sobre him. o que significa servi-lo. And often, E if I muitas really want to vezes, serve him, se eu realmente quero servi-lo, I need to go into the ministry. eu tenho que ser ministério integral. And that is wrong thinking. E isso é uma forma de pensar But we're going to errada. talk about that Mas another vamos falar night. sobre isso outra noite. So let's look at what Solomon Então vamos ver o says. que Salomão fala. So Ecclesiastes Então, Eclesiastes is an interesting book to read. é um livro bem interessante a sua leitura. It's the kind of philosophical book É of um the scripture. livro filosófico das Escrituras. Now remember, Então lembre-se, Solomon was extremely wise. Salomão era extremamente And he sábio. wraps up the book with this E ele statement. termina o livro com uma dessas declarações. Ecclesiastes 12, verse 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. Se você puder abrir And comigo. further, my son, be admonished by these. Além disso, meu filho, preste atenção nisto. So he's just given some wisdom. Então ele acabou de trazer sabedoria. Of making many books, there is no end. Produzir muitos livros é algo que não tem fim. And much study is wearisome to the flesh. E estudar demais deixa o corpo esgotado. So let us hear the conclusion of the whole matter. Versículo 3. Agora que já se disse tudo, aqui está a So I'm conclusão. going to bring all of my thoughts, Então eu vou pegar todos into os meus one point. pensamentos e te dar um ponto. and here it is. E é o seguinte: Fear God teme a Deus and keep his ways. e obedece os seus mandamentos, seus caminhos. For this is man's all. Porque esse é o propósito do homem, esse é o tudo do homem. So Solomon the wise one, Então Salomão, o he sábio, goes, here ele diz aqui is the point of your é o ponto existence. central da tua existência. Fear God Teme a Deus and walk in his ways. e caminhe nos seus caminhos.
And then he says an interesting E aí ele phrase diz uma frase muito that interessante I mentioned earlier. que eu mencionei antes. For God Porque Deus will bring every work levará into judgment, tudo o que foi feito a juízo. including every secret thing, E até tudo o que está oculto, secreto. whether good Quer seja bom or bad. ou quer seja mal. So Solomon says, Então Salomão after diz, you studied depois all de estudar wisdom, toda a sabedoria, all knowledge, todo conhecimento, it's summed up. o que nosso this resumo simple principal é a seguinte frase: Fear him. tema a Ele. You need to understand Você precisa entender there is a divine God que existe um Deus divino who is bigger than you. que é maior do que você. And he laid into creation E Ele depositou na criação laws, leis. And if you are wise, E se você for sábio, you will be aware of him. você então será And consciente his dele eyes e dos seus olhos are upon you. que estão sobre você. Walk in his commandments. Caminhe nos seus mandamentos. So the fear of God, Então o temor ao Senhor it is a challenging concept é um conceito desafiador as you kind of begin your journey with God. quando você está no início da sua jornada com o Senhor. Because fear Porque o medo, o temor, is a very negative word. é uma palavra muito negativa. And we often say, don't be E afraid. muitas vezes nós falamos, não tenha And medo. as God introduces E himself à to the medida nation of que, Israel, quando Deus apresenta a si mesmo à nação de Moses Israel, says that statement. Moisés fala isso. So we have Mount Sinai, Então estamos Exodus no chapter Monte 19. Sinai, estamos no Êxodo capítulo 19. God says to Moses, Deus fala a gather the Moisés, nation, reúna a nação and I want to show them e eu who I quero am. mostrar-lhes quem eu sou. And I'm going to have you come up E eu onto vou the fazer com que mountain, você suba ao because I monte, want them to porque eu quero know que eles that I talk with you. saibam e que eu And I falo want to contigo. establish your E eu quero leadership. estabelecer a tua liderança. So they have never seen Então eles God. nunca viram Deus. They've heard the stories Eles of ouviram as deliverance. histórias de They've libertação, seen God de commune. livramento, eles viram And Deus he tendo says, I comunhão. want to show them Mas ele who I diz, am. eu quero mostrar-lhes quem So eu he sou. builds boundaries Então, around the mountain. é construído algumas barreiras, algumas And he limitações ao comes redor upon do the monte. mountain, E and o it Senhor says, vem e repousa sobre in o a monte. thick cloud. E que diz que ele vem como uma nuvem espessa. And there's lightnings. E existem there's raios thunderings. e tem trovões. And as he comes E à down, medida que ele descende, he invites ele Moses up. convida que Moisés And suba. this is where we have É aqui onde nós God's temos, commandments recebemos os being given mandamentos to the nation. de Deus sendo entregues à nação. In Exodus chapter 20, verse 18, E Êxodo capítulo 20, versículo it's 18, really interesting dialogue. é um diálogo muito interessante. Now, when all the people saw the thunder, the flashes of lightning, and the sound of the trumpet on the mountain smoking, Êxodo 20, 18. E todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. they were afraid E vendo isso, and trembled, and they stood afar off. o povo ficava de longe, tremendo de medo. And they said to Moses, E disseram a Moisés, you speak to us, fala tu mesmo will listen conosco, to you. e ouviremos a ti. but do not let God speak to us. Mas não fale Deus Lest we conosco, die. senão morreremos. So what they're looking upon and Então, eles experiencing, começam a contemplar e aquilo que eles começam a experimentar com it has a Deus fear within them. gera um temor, They um do medo not dentro want to deles. approach him. Eles não querem se And they're aproximar saying dele. to Moses, E eles falam para "You Moisés, go on não, our behalf." vá você por nós. So they're causing them to pull back from God. Tudo que eles estão vendo está fazendo com que eles they go, recuem "Moses, de you Deus. go for us." E eles dizem, Moisés, vá você por nós. Look at what Moses said. E veja o que Moisés diz. Moses said to the E people, Moisés respondeu ao povo, versículo 20. do not fear, Não temais, for God has come to test you, porque Deus veio para vos colocar à prova, that the fear of him
may be before you, para que o seu temor esteja em vós, that you may not sin. a fim de que não pequeis. So it seems like Então parece he's que contradicting himself. ele está se contradizendo, é algo contraditório. He says, Ele diz: don't be afraid. não tenham medo, Don't be não afraid tenham medo to approach God. de se aproximar de Deus. For God is actually drawing Porque para falar a near verdade, Deus está se he aproximando, wants to chegando know, perto. E Ele quer in saber your heart, no teu coração, do you fear será que him? você o teme? So when he's coming to the nation Então and o que Ele saying, vem à nação e diz, are you aware você é ciente that he de is que greater than Ele you? é maior do que você? Are you Será aware? que você é Do ciente? you have Será que a você proper tem definition uma of the definição God who's had no apropriada do beginning? Deus que nunca teve início? Is that Será established que in isso your está understanding estabelecido no of teu when you say God? entendimento quando você fala Deus? So it is not a fear Então não that é is um to cause you medo to run que from deveria him. te causar para correr dele. It is a fear É um medo, that as you do draw temor near, que à medida que você there's se a aproxima, humility in há your uma heart humildade gerada that no teu causes you to coração, bow que faz low, com que você for queira you se are abaixar lá recognizing the embaixo, divine. porque você reconhece que Ele é o divino. so that when you Para approach que him, quando você se aproxima you are dele, aware você é of who you ciente are, de quem você and you are é, aware of who e he você é is. ciente de quem Ele é. There is a holy awe, De que há um assombro He is the santo. creator. Ele é o Criador. and you E você were created. foi criado. So the fear of the Então o Lord temor ao Senhor that Moses que Moisés says, this is what declarou, God é wanted. isso que Deus quer. He actually came Para to falar a visit the verdade, nation. Ele veio para visitar a to nação, test them. para prová-los. Is this in your Será heart? que esse temor está Are no teu you coração? aware of me? Será que você é ciente de And quem are eu you sou? aware of Será the que você é laws that I have ciente laid das into leis creation? que eu depositei sobre a criação? And then he says, E ele diz, I want this in you eu quero que isso esteja em você, so that you do not sin. para que não pequeis. Real quick, Bem rápido. I want to look at what the writer of Hebrews says. Eu quero ver o que o escritor de Hebreus nos diz. Chapter 10 Capítulo 10 talks about the blood. fala sobre o sangue. And because of the E blood, pelo sangue, we can approach God. nós agora podemos nos aproximar de Deus. Because of the work of the cross, Pelo agir da cruz, because of the sacrifice pelo of Jesus, sacrifício de Jesus, we can draw near. nós podemos nos achegar a Ele. But look at verse 26. Veja, Hebreus 10, 26. For if we go on sinning deliberately, Se continuarmos intencionalmente no after pecado, receiving the knowledge of the truth, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, there no longer remains a sacrifice for já sins, não resta mais sacrifício pelos pecados. but a fearful expectation of 27. judgment Mas uma terrível expectativa and do the juízo. fury of the fire that will consume the adversaries. E um fogo ardente que destruirá os adversários. Verse 31, Versículo 31. it is a fearful thing Que coisa terrível to fall into the hands of the living é God. cair nas mãos do Deus vivo. So Moses, Então Moisés, he says to the people, ele diz ao povo: don't be afraid, não tenham medo, but fear. mas temam a Ele. And I want you to have E clear eu in quero que your você tenha understanding, clareza no teu entendimento. God Deus existed before you did. existia antes de você. Right now, Agora mesmo, there are 1 million há angels 1 milhão de anjos on the Sapphire Sea. no trono de Safira. And there is the eternal E Father existe o Pai who is eterno seated on his throne. assentado no seu trono. And day E and dia night, e noite, these angels estes anjos look upon o him contemplam. and they sing. E eles cantam: Holy, holy, Santo, holy. Santo, Santo. They have always been looking upon him, Eles sempre existiram contemplando, singing cantando of his beauty, sobre sua his beleza, awesome power, sobre o seu poder his assombroso, unapproachable sobre glory. a sua glória And
impenetrável. And Moses E is saying, Moisés está dizendo: wake up, acorda, have an understanding tenha um of entendimento who he apropriado is, sobre quem ele é. and that he E que existed ele before you did. existia antes de Have a você. proper revelation of who he Tenha uma is. revelação apropriada And de know quem this, ele é. E saiba that o his seguinte: laws that are as laid into suas creation leis que foram colocadas are na wisdom. criação são And if sabedoria. you don't E follow se them, você não a seguir, it is a fearful thing. é algo que gera muito temor. It is a terrifying É reality uma realidade to terrível. stand before the Se eternal posicionar diante do without eterno, the work of cross sem o applied to your agir da life. cruz sobre a tua vida. I'm going to give you an example. Eu quero te dar um exemplo. In Moses' visit on Mount Sinai, Em Moisés e Deus visitando o Monte Sinai, he gave a commandment. ele deu um mandamento: Do not covet. não cobiceis. He says, if you covet, Ele disse: se você cobiçar, you are going to break one of my commandments. vocês quebrarão um dos meus mandamentos. I'm going to say it a different way. Eu vou falar isso de outra forma. If you cannot control Se você não consegue your controlar covetous heart, o teu coração que cobiça, que deseja o do outro, James says this, Tiago diz isso, it will lead to isso all sorts te of levará evil. a todo tipo de maldades, From covetousness porque é da cobiça comes the desire for power, que vem o desejo por poder, greed, the longing for o money. anseio por dinheiro. So God's wisdom Então a is sabedoria de actually Deus laid forth in his commandments. foi derramada nos seus mandamentos. And whether you will E recognize quer them or not, você o reconheça ou não, they exist. estes mandamentos existem. So to have an awareness of the commandments, Então ter uma consciência, um And then to entendimento say, I dos want to live mandamentos according e to dizer: them. eu quero viver de acordo a eles. you are one who has a fear of Você se torna God alguém que possui and a o temor desire a to follow in Deus his e um ways. desejo de seguir os seus caminhos. The fear of God O temor ao Senhor is a beautiful reality. é uma realidade bela, Because it is this awareness. porque essa It is a consciência growing idea é of uma ideia exalting em your understanding crescimento of de who He is. exaltar o teu entendimento acerca de quem Ele é. As a human being, Como ser humano, I am constantly wanting to make eu God like me. constantemente quero tornar Deus parecido comigo. And I limit E my eu definition, limito a my minha understanding definição, of o who meu He is. entendimento de quem Ele é, para que Ele And with the caiba power em of mim. the Scriptures, Mas o poder das the Holy Escrituras Spirit, e através do Espírito the Santo, believer's o understanding is cristão exalted to the entende, o truth of entendimento who He do is. cristão vai sendo exaltado à He verdade has de quem Ele never had a é. beginning, Ele nunca teve início and His ways e os are seus perfect. caminhos são perfeitos. We have biblical hero after biblical hero Nós temos who has herói believed this. bíblico após herói bíblico que creram nisto. Abraham, Abraão, I love this. eu amo isto. The Lord tells him, take your promised son, O Senhor lhe diz: pega o teu filho da take a promessa, fire, pega lenha, and I'm going to ask you to e eu vou te sacrifice pedir him. que você o sacrifique. Genesis 22, verse 12. Gênesis 22, versículo 12. After his willingness to do this, E depois que ele está disposto a fazer isso, verse 12, versículo 12. He said, do not lay your hand on the boy or do anything to him, Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço e não lhe faças nada, for I know that you fear God, pois agora sei que temes a Deus, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. visto que não me negaste teu filho, teu único filho. We have Abraham, Temos então Abraão, the father o pai of the faith. da fé. He understood Ele entendeu this promised son, que este filho da promessa, he came ele veio from God. de Deus. So if God asks me E to se give him Deus up, me pedir entregá-lo, I will do it. eu farei.
Because Porque I'm aware eu sou consciente that He de que Ele gave Him to me. foi quem deu esse filho para I'm mim. aware. Eu sou I have consciente, an understanding eu tenho um entendimento that God de que Deus is the one that gave é aquele que me the me promise. deu a promessa. I cannot hold E eu Him não back posso now. segurá-lo, guardá-lo para mim agora. He had a holy Ele understanding tinha um entendimento santo of who God de quem was, Deus of era, what God had given him. do que Deus He was havia lhe aware, dado. Ele era consciente. and it is very E é clear muito claro that God que was Deus testing estava Abraham. testando, provando Abraão. Do you fear who I Você am? teme quem eu Do you sou? have a healthy Você awareness tem of who uma I am? consciência saudável de quem eu sou? I want to now look at another individual Eu within quero the que vejamos scripture. agora outro indivíduo nas Escrituras. The first king O of the primeiro nation, rei da nação, King Saul. rei Saul. The fear of man, O temor dos homens it's a dangerous problem é um problema perigoso, because it means porque significa that you have a limited que você tem um understanding of God, entendimento limitado sobre quem Deus é. and you have an E exalted você tem opinion of uma man. opinião exacerbada de quem os homens são. So 1 Samuel chapter Então, 12, 1 Samuel capítulo 12, God says to the nation, versículo 14, Deus diz à nação: if you and your king se você e o seu rei will follow me and follow my ways, me seguirem e seguirem os it meus will go well caminhos, with you. te irá bem. But if you do not, Mas se não atenderdes if your king does not fear e me, o teu rei não me temer, I will be against you. a mão do Senhor será contra vós. So 1 Samuel 15, Então, 1 Samuel 15, I'll read from verse 12. And Samuel rose early in the morning, versículo 12, Samuel se levantou de manhã, de madrugada, and it was told to Samuel, e disseram a Samuel: Saul has come to Carmel, Saul já foi a Carmelo, and behold, e veja, he has set up a monument for himself. levantou uma coluna para si. So King Saul Então o rei Saul, is put in as king, ele é colocado, has a estabelecido couple como of rei. victories. Ele tem algumas vitórias and he thinks highly e ele of começa a himself. ter uma opinião muito elevada de si mesmo. He says, I'm quite capable. E ele começa a dizer: eu sou muito I capaz. have a lot of authority Eu and tenho leadership. muita autoridade, muita liderança. So I am going to set Então up eu vou estabelecer monument um monumento, uma coluna for myself. para mim mesmo, em And honra de Samuel mim hears mesmo. about this. E Samuel ouve sobre isto. Let's go now to verse 24. Vamos para o versículo 24. Because Saul now understands what he's done. Porque agora Saul, ele entende o que ele fez. Saul said to Samuel, E Saul disse a Samuel: I have sinned, pequei, for I have transgressed the commandment of the Lord your God and your word. pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras. Because I feared the people and obeyed their voice. Porque temi o povo e dei ouvidos, obedeci a sua voz. Saul Então Saul lost out on his destiny. perdeu o seu destino. Saul was a man Saul era um homem who feared people. que temia He os was homens. afraid the people were Ele going tinha to medo leave que o him. povo o deixaria. And when things did not go E his quando as way, coisas não aconteceram do jeito And when dele, em pressure favor came, dele, e as pressões he was vieram, afraid of the people. ele tinha medo do que o povo iria dizer. And at a fundamental place in his life, E num lugar fundamental em sua vida, King Saul did not know who his creator o rei was. Saul, ele não tinha estabelecido There was a quem o seu fracture Deus in era. his soul, Havia uma fratura an em sua alma, insecurity in his uma life, insegurança em sua vida and it never got fixed. que nunca foi restaurada. And he was afraid E ele of what tinha the people medo thought about do que o him povo achava sobre ele. instead Em of being vez afraid de of God on his temer a life. Deus e o que ele tinha a dizer sobre a sua I'm vida. raising my hand Eu estou levantando a minha as a mão man who como struggled homem with the fear of man. que
já teve dificuldade com temor aos homens. At one point in my life, Teve minha minha it was vida like a que cable era that was como wrapped around my cabo, life. uma corda que estava enrolada sobre a I minha was vida. controlled Eu era controlado by the opinions pelas of men. opiniões dos homens. And it was paralyzing to Isso me. foi algo paralisador. I could hardly Eu move quase não conseguia me because I was mover. so aware Porque eu era tão consciente other people's opinions das of me. opiniões dos outros ao meu respeito. And what began to break those E o que cords começou a off of my quebrar life esses laços, essas ataduras sobre a minha vida, is I began to get a true understanding. é que eu comecei a I extrair, a began to receber elevate my verdadeiro understanding, my entendimento. knowledge O meu of who God conhecimento is. sobre quem Deus é começou a ser expandido, a ser elevado. And as I began to feed on the scripture, E à medida que eu comecei a me alimentar das lift Escrituras, my understanding of e the o meu knowledge of God, entendimento do conhecimento de Deus começou a se expandir, something began to happen. algo começou a acontecer. I'm skipping a whole bunch of my notes, Eu vou passar bastante para frente das minhas anotações and my computer is e frozen. meu computador travou. Let's turn to Psalm Vamos para Salmos. Se você puder abrir comigo, 103. Salmo 103. There's a powerful little secret here Tem segredinho bem poderoso that I'm aqui kind of excited to share que eu with estou you. empolgado de poder compartilhar contigo. It's going to take me a moment because it's Só um looking on momentinho my phone. que eu estou pesquisando aqui no celular. Se você puder abrir comigo, Salmo 103. Psalm 103. Salmo 103. This entire psalm is amazing, Esse salmo inteiro, ele é maravilhoso. but for the sake of time, we're going Mas to por go to tempo, verse 11. vamos para o versículo 11. Salmo 103, versículo 11. It's powerful. É algo poderoso. For as high as the heavens are above the earth, Tanto quanto o céu se eleva acima da terra, so great is his steadfast love assim de grande é o seu amor to those who fear him. para com os que o temem. King David Rei Davi, is very different from King Saul. ele foi bem diferente de Rei Saul. King David, at a Rei young age, Davi, desde jovenzinho, we know nós sabemos he's looking up que ele olhava para and cima he's saying, "Who are e you? ele perguntava: quem és? I want to understand Eu quero your entender greatness. a tua grandeza. I want to understand Eu your quero entender os attributes. teus atributos. I want to understand your Eu quero nature. entender a tua natureza. I want you to teach me Eu quero who que you você me are." ensine quem o Senhor é. So David Então Davi, put time and effort ele colocou tempo e esforço into studying em estudar the knowledge of God, o conhecimento de Deus, to lifting his de understanding of God. elevar o seu olhar, o seu entendimento And sobre he quem gives Deus us é. an interesting E little ele secret. nos dá segredinho bem interessante. He said, God, Ele diz: Deus, with steadfast love. com o seu amor perseverante, o seu amor que não muda. So a love that will not be Então, um shaken. amor que não será A abalado. love that will overpower you. Um amor que vai te tomar por inteiro. For those that fear him, Pois aqueles que o temem, you will experience his nature. você experimentará, vivenciará a natureza dele. So if you have Então, a proper se você understanding tiver of entendimento the apropriado greatness of God, da grandeza de Deus, there's a reverence in your heart onde há uma when you look reverência no upon teu him coração quando você o contempla and you learn his e ways você aprende os seus caminhos and you submit e você se to them. sujeita a eles. You say your ways are Você diz: wisdom os teus caminhos são and I am sabedoria. going to give E eu vou myself entregar to tudo que study eu you sou para te and to estudar follow your e para ways. seguir os teus caminhos. When you do this, Quando você fizer it opens isso, you up isso te to the abrirá nature a of the natureza Creator. do Criador. And you begin to E você discover começa a descobrir this holy God. este Deus That que when é he comes santo. near, E quando ele se lightnings and achega, thunder spontaneously trovões break out e from him. raios e nuvens surgem da sua pessoa. Is a God É Deus who loves
his creation. que ama a sua criação. The very foundation of our God O fundamento, o alicerce principal Is a do God of próprio great Deus mercy. é que Ele é um Deus de grande misericórdia. David tells us Davi nos he diz does not give us que what we Ele deserve. não nos dá o que merecemos. So this divine Então God esse Deus divino, who is unending in his que não tem power, fim em seu poder, his wisdom will sua never be searched sabedoria out, nunca poderá ser sondada por has mercy completo. towards you. Tem misericórdia quando olha para He does você. not give you what you Ele não deserve. te dá o que você And in merece. his E em mercy, sua he's so misericórdia, patient Ele é with tão us. paciente He knows your conosco. frame. Ele conhece He a knows your tua weaknesses. estrutura, Ele sabe as tuas And as you fraquezas. submit your E à life to medida que him, você sujeita a you tua vida a discover Ele, his full você nature. descobre a sua natureza plena. So, when I experience his love, Portanto, quando eu experimento o seu amor, eu then love him. então o amo. When I submit to his Quando eu me ways, sujeito aos seus caminhos, when I make them my quando goal, eu os torno a minha meta de vida, his divine help a is sua there ajuda towards us. divina vem e nos alcança. And you experience the fullness E nós então of who he experimentamos a is. plenitude de quem Ele é. But if you approach Mas se God você se aproximar de Deus without the fear of God, sem o temor do Senhor, you will not fully love você him não o amará em plenitude. because you are not fully submitted Porque to his você não ways. está sujeito em plenitude aos seus caminhos. So the beauty of fearing God Então a beleza de temer ao Senhor is you have an elevated understanding of who he é is, que você então consegue um entendimento elevado de quem Ele é. and you can E freely você love pode him livremente então amá-lo. because Porque you love his way. você ama os seus caminhos. Psalm 119, Salmo 119. I want to encourage you, Eu te animo like read it for the next a week. lê-lo a próxima semana toda. Vai lendo o Salmo It is 119. beautiful. Ele é um salmo belo. It is one of the, we don't know who wrote Nós it. não sabemos quem o escreveu. There's a little bit of controversy Tem um over pouco who de wrote it. controvérsia sobre quem foi o autor. And to me, that's not important. Para mim isso nem é tão importante. Because whoever wrote it, Porque quem foi que escreveu? some people think that there was different authors Algumas that wrote pessoas it. acreditam que foram diversos autores que compuseram esse They salmo. had an elevated revelation Mas a of questão God. é que eles tinham todos um entendimento elevado sobre quem Deus é. And what it produced in E them o que isso produziu neles was a cry. foi um clamor. Show me your ways Mostra-me os teus that I would love caminhos them. para que eu os ame. Enlarge my capacity Aumenta, alarga a to minha know capacidade you para te so conhecer, that I would love para your que eu ways. possa amar os teus caminhos. I remember Eu me lembro, I had a flight in Brazil. estava num voo And aqui no I ended up, I Brasil. can't remember where I Eu não me started, lembro onde que a gente começou, but I ended up in Belo mas eu Horizonte. acabei chegando em Belo Horizonte. And on the entire E flight, no voo inteiro, I read Psalm eu li 119. Salmo 119. And I was coming off the E eu plane lembro que eu saí do avião happy. feliz. Oh, I want to be a man Eu quero ser um that homem loves que your ama os ways seus caminhos. because they are Os seus wise. In them estatutos, is pois eles são eternal sábios. wisdom. Neles a sabedoria And I make a eterna. choice. E eu faço uma I want to escolha. submit to Eu quero you. me sujeitar a ti. I want to submit Eu to quero me your ways. sujeitar aos teus caminhos. That is the cry Esse é o clamor of a wise individual. de um indivíduo sábio. I'm now 56. Eu tenho agora 56 I'm anos. old. Eu sou velho. As you heard this afternoon, Como vocês ouviram hoje à tarde, I had open heart eu surgery. tive cirurgia de coração aberto. I'm aware cora- of my humanity. Eu sou muito consciente da minha I'm humanidade. aware of my Eu weakness. sou muito consciente da minha fraqueza. The valve that they A replaced, válvula que eles repuseram, it is trocaram, smaller than 5 era centimeters in menor circumference. do que 5 centímetros em sua circunferência. It was diseased.
E estava doente, enferma. It was hard, Estava dura, so it wasn't opening. então não conseguia se abrir So I wasn't para getting bombear. oxygen Então eu não estava conseguindo in my receber blood. oxigênio no meu sangue. After the surgery, Depois da cirurgia, truly, one of the first não, things de I verdade, remember. uma das primeiras coisas que eu lembro. Oh, wow! Oh, nossa, I have oxygen. nosso oxigênio. Less than 5 centimeters. Menos de 5 centímetros. We're so fragile. Nós somos tão frágeis. I'm not very great. Eu não sou muito grande. I'm only a man. Eu sou apenas um homem. And the wisest thing I can do E a coisa mais sábia que eu posso fazer is grow my knowledge é of God aumentar o meu entendimento sobre quem Deus é. and understand E entender His ways que os seus caminhos are true, são a verdade. are correct. Eles são corretos. And wisdom means E sabedoria significa I love them. que eu amo os seus caminhos. And as I walk in those truths, E à medida que eu caminho nessas verdades, the ways esses estatutos, esses seus the knowledge caminhos of who He do is conhecimento de quem Ele é, feeds my life. alimentam a minha vida. So Jennifer talked about Então, trials. a Jennifer falou de tribulações, de provas, de testes. It is a theme in Scripture. É uma temática existente nas That what Escrituras. happened to Abraham O que aconteceu com Abraão is going to happen to you. vai acontecer contigo. God is going to test you. Deus vai te testar. Do you really fear me? Será que você realmente me teme? He's going to test you. Ele vai te testar. And part of that testing E process parte desse processo de ser testado, is provado, the statements you make. são quais declarações que você faz. The testing produces them within you. O que quer dizer que o provar, o testar, produz certas coisas em você. So remember, I said Então lembre-se que eu I disse was controlled que eu era controlado by the fear of man. pelo temor dos homens. And God has tested me. E Deus me testou. In this last 2 years, E nos últimos 2 anos, I have had to stand eu tive que me posicionar. and I have had to confront E eu tive que confrontar my spiritual father. meu pai espiritual. It was horrible. Foi algo horrível de se fazer. There was a time in my life Teve uma época na minha vida where I feared him onde eu temia as much a or ele. more than God. tanto quanto ou mais que eu temia a Deus. There was a brokenness in my soul. Havia algo fraturado na minha alma. And I feared Mike. E eu temia It means- a esse homem. It means I O que wanted quer his dizer, approval eu in queria my life. tanto a aprovação dele sobre a minha And I vida. would almost do anything E to eu get quase his que faria approval. qualquer coisa para conseguir essa It aprovação. was very unhealthy. Era algo muito doentio. And in 2008, E em 2008, yeah, he hurt me. ele me feriu, ele me magoou. It was wrong what happened. Foi errado o que aconteceu numa situação. And I was very confused. E eu fiquei muito confuso. I could not understand Eu what não was happening. entendi o que estava acontecendo. And about 10 months E later, uns 10 meses my depois, friend came to me um amigo veio até mim and he says, I want to tell you a dream e I disse: eu had quero about te you. contar um sonho que eu tive a teu respeito. He said, E ele disse: we were in our executive leader meeting. nós estávamos na nossa reunião executiva de liderança. And you know when you have a, if you go to a regular meeting every week, you E kind of você have that sabe chair you sit in que se all the você time. participa da mesma reunião toda semana, você meio que senta no mesmo lugar. Você tem aquela meio And que a in the tua dream, cadeira. Dwayne, you were sitting Então no sonho, in Dwayne, your chair você that you estava usually sat sentado in. na tua cadeira que você sempre senta. And the Lord said to me, E o Senhor me disse: I am going to break eu vou quebrar Dwayne's soul tie. a to atadura the de leader. alma que o Dwayne tem com aquele líder. And I was not aware Laço de alma. E eu não era consciente that he had such a hold on my life. que ele, esse homem, tinha tanto controle sobre a minha vida. So it began with a very painful experience. Então, isso se iniciou através de uma experiência muito dolorosa. I was hurt by him.
Eu fui ferido por ele. What he did to me was O wrong, que ele fez contra mim foi but it errado. hurt me. E me feriu. But in that pain, Mas em meio a essa dor, God exposed Deus my soul expôs a minha alma e essa fratura. to where Ao ponto I began to que eu see some comecei a problems in my enxergar life. alguns problemas na minha vida. And I'm going to be very vulnerable E eu here. vou ser bem vulnerável aqui. There was problems in my soul. Haviam problemas na minha alma. What I thought O que eu about myself, pensava sobre mim mesmo, what I thought o God que eu thought about pensava, me, o que eu achava que Deus pensava ao meu respeito, it was broken. estava quebrado, estava And errado. God exposed E it in Deus that hour. expôs tudo isso, acendeu uma luz para que isso fosse visto. And as I continued on the journey, E à medida que eu continuei studying numa the knowledge of jornada God, estudando o conhecimento de Deus, pushing in my pain, mesmo God em meio help à me. dor, continuando e I pedindo, was Deus me sleeping- ajuda. I was sleeping like 2 and 3 hours a Eu night. dormia apenas 2, 3 horas I por was in a noite. wrestle. Eu estava no meio de uma luta, eu não entendia. But what began to take place Mas o que começou a acontecer is that disappointment é in que my life. toda essa desapontamento, essa I frustração, wrestled with it. eu And I lutei took contra it to isso. God in E my eu wrestle. levei até Deus todos esses desentendimentos. And I continued E eu to continuei God, a speak voltar to para me. Deus e dizer, Deus, fale comigo. 4 years later, I moved to Brazil. 4 anos depois, eu me mudei ao Brasil. 6 years later, 6 anos depois, I moved back to the eu voltei States. para os Estados Unidos. I pastored a church. Pastorei uma igreja It was very painful. e foi um processo bem God was doloroso. not letting me go. Deus não estava me soltando, me wrestling deixando with ir. God. E eu tive o tempo de lutar I com did not Deus. think properly of Eu não myself. tinha pensamentos And I corretos, was driven apropriados to sobre mim. prove to myself E eu estava tentando provar a mim I am mesmo good enough. que eu sou bom o So suficiente. I keep pushing. Então eu continuava to prove to indo myself. além para provar a mim mesmo If que eu men won't approve conseguia. of me, Se, I will prove it to myself. se os homens não querem ver que eu posso provar para eles, eu vou provar para mim então que eu So consigo. I'm having a conversation Então eu estava no meio de uma with my conversa therapist, my counselor. com o meu terapeuta And the therapist says to me, e um psicólogo falou: Dwayne, you're never gonna know rest. Dwayne, você nunca vai conhecer o que é descanso. And immediately E my family comes to me. imediatamente a minha família vem comigo para falar. I'm gonna drag my family around. A minha família vem à minha mente. Eu vou arrastar a minha família por tudo quanto é lado. The therapist says, you don't care about other people's opinions. O psicólogo falou: você não se importa com a opinião dos outros. You now are going to prove to yourself. Agora você está tentando provar a si mesmo A week later, mais ou que menos, você consegue. Mais ou menos uma semana depois, Jennifer and I are in a prayer time. a Jennifer e eu estávamos tendo um tempo de oração juntos. We're praying Ephesians chapter 1. Estamos orando Efésios capítulo 1. It's a powerful portion of É scripture. uma passagem das Escrituras muito Paul poderosa. says, Paulo diz you've been adopted que você foi adotado in Christ em Cristo, into the heart of the beloved. dentro do coração do amado. And I start weeping. E eu comecei a chorar. I have a father, Eu tenho um pai and his name is God. e o seu nome é Deus. That day, something Naquele powerful dia, happened in my algo life. poderoso aconteceu na minha vida. I experienced Eu his nature. experimentei da natureza dele. It was a day of Foi restoration. um dia de restauração, Healing in my life. de cura sobre a minha vida. You know what happened? E sabe o que aconteceu? Rest came to me. Descanso veio sobre mim. 2 years later, 2 anos depois, I have to do the hardest thing I've ever done eu in my tive que life. fazer a coisa mais difícil que eu jamais fiz na minha vida. One of the most famous men in the charismatic church. Um dos homens mais famosos na igreja carismática I had to stand americana. up Eu tive que me posicionar and to say, e dizer: you're living a double life. você está vivendo uma You've been vida em doing it for duplicidade, decades. fazem décadas disso, No more. chega.
There's only one way Apenas uma forma that I could do that. que eu poderia fazer algo semelhante. I feared God Eu temia a Deus more than I feared him. mais do que eu temia a Ele. And God did something E beautiful in Deus my life fez algo lindo na minha vida. as I sought to grow À medida que eu the knowledge of who He busquei is. crescer no conhecimento de quem Ele é, He transformed me. Ele me transformou. I experienced His Eu steadfast experimentei love. o seu amor que agree permanece with King para David. sempre. Eu entrei em acordo, eu When you concordei fear com o him, que o rei Davi diz que quando fullness você of o who he teme, is a plenitude de quem comes ele near é you. se aproxima, It se refreshes achega you. de It você heals e te you. It refrigera, strengthens e te you. cura, e te fortalece. I now Eu have a agora strength within tenho me uma força no meu interior, because I fear porque eu God temo a Deus more than I fear mais men. do que eu temo aos homens. That is freedom to E me. isso é liberdade It para mim. is true freedom to me. E é verdadeira liberdade. So now I Então can agora follow God eu posso seguir a with a Deus freedom in my com uma heart. liberdade em meu coração. I can stand on a stage Eu with posso 10,000, me colocar numa plataforma com 10 mil or I can pessoas. sit in a Ou eu house with posso 5 sentar people. numa casa com 5 I am pessoas. free. Eu estou livre. I don't care Eu what não me people think. importo o que os outros vão For my achar. Father Pois o knows meu my Pai name. conhece o meu nome. And that E é is isso what I live for. para o que eu vivo. To fear Him Temer a Ele leads you to love Him. te leva a amá-lo. To have a holy A awareness ter of uma who He is. consciência santa de quem Ele é. It transforms you because Te you transforma experience porque você His nature. experimenta a sua natureza. Let's stand up. Vamos ficar em pé juntos. Social media, As mídias sociais it is causing damage têm causado To- bastante dano society. para a nossa sociedade. Majority of what's on it A maioria das coisas que aparecem lá is not real. não são reais. But when I look at it, Mas quando eu fico olhando para I aquilo, compare myself to it. eu me comparo a isso, mesmo sabendo que não é real. It's real simple. É algo bem simples. But when we look on God, Mas quando nós contemplamos a Deus, when we have an exalted quando nós temos revelation uma of who He revelação is, exaltada sobre quem Ele we é, don't compare ourselves. nós não nos comparamos a Ele. We go to that place Nós and allow Him. Vamos a esse lugar e To define permitimos us. que Ele então comece a nos definir. It's beautiful. É algo belo, It's freedom. é algo libertador. But it begins Mas tudo tem o seu início with having the fear of the Lord. em ter o temor ao Senhor. And I want to say this. E eu quero dizer isto: Whatever is done in secret, tudo aquilo que for feito no secreto, if it is not repented of, se nós não nos arrependermos se do for algo not errado, be fooled. não se engane, It will be brought to the light. virá à luz. And Moses taught this. E Moisés ensinou King isto. Solomon Rei said Salomão falou sobre isto. To put a holy fear in Colocar um temor santo em nós. Be aware. Seja consciente. Your sin O seu has pecado consequences. tem consequências. Have a clear understanding. Tem um entendimento claro. God's eyes Os olhos de are on Deus you. estão sobre você. And for those who know the truth E para aqueles que conhecem a and verdade do not turn. The writer of Hebrews says e não dão as costas, o escritor de Hebreus diz it's terrifying que é algo que deve gerar because medo. God's ways, Porque os caminhos do Senhor, whether you will recognize them or not, quer você os reconheça como verdade Are ou true. não, eles são verdade. and if you do not follow E se them, você não os segue, os there are seguir, consequences for existem them. consequências disso. You sin, Você peca, there is consequence. há consequência. You
Repent. Você se arrepende das costas? You turn from your sin. Você dá as costas ao seu pecado? You humble yourself. Você se humilha? Revelation chapter 3. Apocalipse capítulo 3. Be zealous to Seja repent. zeloso em arrepender-se. If you repent and turn Se from your você se sin, arrepender e dar as costas ao seu there is pecado, something more powerful algo mais than the poderoso deepest, darkest do sin. que o pecado mais And it is the glorious sacrifice of sombrio, e é a Jesus. glória e sacrifício de Jesus. It cleanses us from our Ela nos iniquities. purifica da nossa iniquidade. And when you E quando humble você yourself in se repentance, humilha em arrependimento, you give yourself você entrega to transformation, a sua vida à change transformação, taking place. a que mudanças aconteçam. We are told Nos é dito that with boldness que com ousadia we can come before God. podemos nos aproximar de Deus. So the response that was Então a in Israel, resposta que havia em Israel, that is not what we need to, what we will end up doing. Israel, nós não queremos fazer o que eles fizeram, Because we'll have an exalted understanding of who He porque nós is. teremos entendimento exaltado, But the elevado work de of quem Ele Christ é, has been done in you. do agir de Cristo, da obra de Cristo que So when tem the sido Father feita na looks tua at vida, you, para que quando o Pai olhar He para você, sees the work of Christ. Ele vê o He agir sees de Jesus. Cristo, Ele vê Jesus. It's the glory of the Essa é a gospel. glória do Evangelho. My sin, I o deserve meu hell. pecado, por ele eu mereço But because o of the inferno. sacrifice, Mas pelo I can sacrifício, boldly eu agora com ousadia go before Him posso adentrar diante dele humility em humildade and gratefulness. e em gratidão. Jesus, you've made the way. Você abriu o caminho. I now fear E eu my God. agora posso temer ao And meu I am Deus. so grateful for E eu the sou tão sacrifice. grato pelo sacrifício. And I look upon my E eu então Father contemplo ao meu Pai. and I cry, E holy. eu declaro santo. There is no one Não like há you. ninguém como tu. Unending in wisdom Com sabedoria que não tem fim, infindável. and a steadfast love E um amor eterno que dura para sempre. that transforms me. Que me transforma. I love my Eu God. amo meu Deus. I am forgiven. Eu fui perdoado. I turn from my E eu sin. dou as costas ao meu pecado. I live my E eu life with an vivo a minha awareness. vida com uma consciência, He com um is the entendimento que Ele é o divino. And I need Him. E eu preciso He does dele. not need me. Ele não precisa de mim. I love Him. Eu o amo. That's wisdom. Isso é sabedoria. I want you to be old, Eu quero que você chegue à idade avançada grown E in que- the fear of the Lord e que você tenha crescido no temor do Senhor, with a deep love com um for amor Him. profundo por Ele. Amen. Amém? Let's set our eyes upon the Lord. Então agora vamos olhar para o Senhor agora. Let's worship Vamos tonight. adorar juntos. I'm just going to pray for you a little bit, Eu quero orar por vocês um pouquinho, but let's worship. mas vamos entrar em adoração. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Declare isso. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu. Tu és tudo, declare. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu como ser, declare. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro, como um selo
Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Vamos declarar como um selo, Jesus, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo, como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Tu sabes, Senhor. E o que eu preciso é estar contigo, sem você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Tu sabes, eu preciso estar contigo. Father, we ask you Pai, nós te pedimos for more of the Holy Spirit. por mais do teu Espírito Santo. I ask you for a Eu greater te peço revealing por uma maior revelação, of revelar God our Father. de Deus, o nosso Pai. I ask you to Eu te open peço up que the abra eyes of our os olhos hearts. do nosso coração, Let us que see possamos ver the Father. o Pai. I pray specifically Eu for oro some in this room especificamente para alguns que estão neste lugar, that this year que este ano would be a year seja um ano of a deeper de understanding um of profundo God as your conhecimento de Father. Deus como teu Pai. I'm asking, Eu te peço, Deus, take some of them tome alguns on a deles journey. e leve-os numa Let them know jornada, the heart of the que Father. eles possam entender e conhecer o coração do Let them Pai, be strengthened que by the eles heart possam of the ser Father. fortalecidos pelo coração do Pai. The revealing of who you O are. revelar de quem tu és. Father, I ask Pai, eu for peço more of the Spirit. por mais do teu Espírito. Show us your Son. Mostra-nos o Filho, Let us understand que possamos entender work of the cross o at a agir deeper da level. cruz de uma forma mais all profunda. the gratitude for the work of Uma Jesus. gratidão pelo agir de Love for what Jesus. Jesus did. Um amor pelo que Jesus for who cumpriu he na is cruz, would por come. quem Ele é e que Ele virá. An awakening of the Um knowledge of God. despertar do conhecimento de Deus. Personal revival. Um avivamento
ti em humildade nessa Show us who noite. you are, my God. Mostra-nos quem tu és, meu Open up the Deus. eyes of our hearts. Abra os olhos do nosso coração. Alguns, I want you to pray this prayer with me. eu quero que você faça essa oração comigo. I've started to pray this just in the last couple of weeks. Nas últimas 2 semanas eu comecei a orar isso, até Give sobre me minha a própria fresh vida. hunger Senhor, me dê uma fome fresca for you. por ti. Stir Mova my heart, o meu coração, for I'm tired. pois estou cansado. Awaken me to who you Mas are. desperta-me a quem tu és. Stir afresh within me. Mova-se de uma nova Holy maneira no meu Spirit, interior. Espírito give me Santo, hunger. dê-me fome That I would study you. para que eu possa te estudar, aprender quem tu és. Stir within me Mova no meu interior the knowledge of who you o are. conhecimento de quem tu és. I want a fresh clarity Eu quero uma clareza so that fresca the fear of the Lord para que would o grow in temor my do heart. Senhor possa crescer no meu coração. I don't want to be Eu não presumptuous. quero ser presunçoso. I don't want to be arrogant. Eu não quero ser arrogante. I want to approach you in a right Eu quero me manner. aproximar de ti de uma forma I want correta. to walk before you in Eu quero humility caminhar and diante de awareness ti em humildade, of my need of em you. conhecimento, em uma consciência da minha necessidade por ti. Praying that prayer for hunger. Comece a orar essa oração por fome. Blessed are those who hunger and thirst Benditos, for righteousness. bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Stir that within us. Senhor, agita isso no nosso interior. A holy fear of who you are. Temor santo de quem tu és. Stir that within me. Agite isso no nosso interior. Just talk with the Lord. Começa a falar com o Senhor. Speak with Him. Começa a falar com Ele. I want an awareness of who Diga, you eu are. quero uma consciência de I want quem a tu és. clarity of who you are. Eu quero ter clareza sobre quem Spirit tu of és. revelation, come and rest on me. Espírito da revelação, venha e repouse sobre mim. The God of Abraham, O Deus de Abraão, the God of David. o Deus de Davi. I want to know Eu who this quero God conhecer is. quem esse Deus For you never é, change. pois você nunca muda. Come and stir this Venha e within my mova heart. isso no meu coração. Desperte isso no meu interior.